teria a pena máxima sobre ele. E essa carta, apesar desse momento de Paulo, é uma carta que muitos de nós conhecem como a carta da alegria. E talvez até semana que vem eu fale um pouquinho sobre alegria. Que alegria, apesar do momento que ele vivia. Veja aqui no versículo 4 do capítulo 4, você pode ler comigo o que ele diz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E esse homem, passando por aquilo que ele estava passando naquele momento, estava mandando essa mensagem para a igreja, uma mensagem de alegrai-vos. Isso talvez fique para outro dia. Hoje eu quero centrar mais nesse contexto do versículo 10, em que Paulo, preso, estava passando, é claro, por necessidade. Precisava da sua roupa, do seu material de limpeza, de higiene, talvez até alguns remédios. Não sei, nós não sabemos direito. E ele estava passando essa necessidade. Certamente, a igreja de Filipenses estava orando por ele. Ele foi aquele que, anos atrás, tinha inaugurado a igreja de Filipenses. Quem lembra que uma vez ele estava encarcerado, ele e Silas, e eles começaram a louvar a Deus, lembra disso? E aí naquele momento a prisão se abriu, o carcereiro foi convertido, um milagre maravilhoso, e a partir dali essa igreja foi inaugurada. E muitos ali se lembravam disso aí, e certamente alguns irmãos pela fé começaram a orar para que Paulo fosse liberto da mesma forma que foi da primeira vez. E eles oraram, e eles perseveraram em oração, mas Deus não respondeu. Deus tem os seus planos, Deus é soberano. Nem sempre Ele abre as prisões, muitas vezes Ele nos mantém dentro delas, para um bom propósito. E certamente, Deus tinha um propósito nessa prisão de Paulo. Veja que lá no capítulo 1, versículo 12, não precisa ir, eu só leio. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me acontecem têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Mesmo preso, aquele era um plano de Deus para que Paulo pudesse escrever cartas maravilhosas como essa, para que servissem como inspiração e força para aquele momento e para cada um de nós. Então, eles oraram e não houve o milagre. Então eles foram práticos, e isso é uma lição para nós. Nós oramos, pedimos a Deus que faça o milagre. Quando Ele não faz o milagre, a gente tem que fazer o que a gente pode fazer. E essa igreja então fez o que podia. Fizeram assim, Paulo está lá, ele está precisando de ajuda, vamos recolher uma oferta, como nós recolhemos hoje para o Juiz de Fora. Vamos recolher uma oferta aqui, vamos enviar para Paulo. E enviaram essa oferta para Paulo. E Paulo no versículo 10 está recebendo, está devolvendo, está se agradando e dizendo, vamos ver, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, porque eles já tinham dado oferta antes a Paulo em outras situações, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava o quê? Oportunidade. Alegrei-me, porque vocês me mandaram essa oferta. Mas veja bem, ele agora começa a explicar melhor por que ele está alegre. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver o quê? Contente em qualquer situação. Paulo está começando a dizer, e se você tiver tempo, você lê o final dessa passagem, até o 20, você vai entender que Paulo está dizendo assim, eu estou muito alegre, mas não estou alegre porque a minha necessidade foi preenchida, não. Estou mais alegre pela generosidade de vocês. Porque se vocês foram generosos, certamente Deus há de abençoá-los. Certamente Deus há de suprir as suas necessidades. Porque é assim que Deus trabalha. Essa foi uma oferta agradável a Deus. Claro que me fez bem, mas eu não estou alegre pela oferta em si. Por quê? Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer
situação. Eis aqui uma preciosidade da vida cristã. Eu diria, uma rara preciosidade da vida cristã, chamada contentamento. Essa é uma pedra preciosa que muitos de nós ainda não conseguiu lapidar e trazer para a nossa vida diária. E Paulo disse: eu aprendi a viver contente. Então, o contentamento não é algo que vem automaticamente na sua vida quando você se converte. Não, não, não. Você vai precisar aprender a viver contente em todas as situações. E ele continua: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Tanto tem, já, de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto sei passar pela fartura, como fome, abundância, como escassez. Então Paulo disse: olha, caminhando no Senhor, caminhando com o Senhor, eu fui tendo experiências do meu Deus, com o meu Deus, e eu fui aprendendo a viver. E eu fui aprendendo a viver contente. E eu aprendi a viver em qualquer situação contente. Eu aprendi a passar por qualquer situação contente. Eu aprendi a ser honrado sem ficar orgulhoso. Eu aprendi a ter abundância sem me vangloriar. Porque eu sei que tudo vem de Deus. Tudo que eu tenho vem de Deus. Aprendi a me comportar no meio da abundância a ponto de não ficar exaltado, a ponto de não abusar das coisas boas da vida que Deus me deu, e sim usá-las para a honra de Deus e para o bem do próximo. Aprendeu a ser generoso quando do momento de fartura. E por outro lado, quando eu estava do outro lado, nos momentos difíceis, eu aprendi a ser humilhado, sem me sentir desvalorizado. Quem já foi humilhado aqui? Quando você for humilhado, não se sinta desvalorizado, porque apesar das pessoas estarem te humilhando, diante de Deus, você continua sendo a mesma pessoa, tendo o mesmo valor, continua sendo amado por Deus, amém? E quando vem a escassez, quando veio a escassez, eu tive aquela vontade de me queixar, mas eu aprendi a não me queixar. Eu tive aquela vontade de entrar em depressão, e ficar triste, e desistir. Eu tive essa vontade, mas aprendi a viver contente, mesmo nesse momento, nesse momento de escassez, mesmo nesse momento de uma escassez talvez intensa e longa. Deus me ensinou e eu aprendi a não me queixar, a não me deixar entrar em depressão profunda, muito pelo contrário, aí também eu aprendi a viver contente, em contentamento. E Deus está falando isso hoje porque muitos de nós passam por momentos de escassez, momentos de humilhação, e Deus quer chamar a atenção para a gente mudar a nossa atitude. A atitude natural é se deixar levar pela onda da escassez, da murmuração, da queixa e da depressão.
Mas há uma joia preciosa, esperando por você. A joia preciosa do contentamento. Que Deus quer que você saia daqui hoje usando essa joia, não no seu corpo, mas no seu coração e na sua alma. E Ele nos chama a atenção disso essa manhã. Aprenda a mudar de atitude. Aprenda o segredo. Compre essa joia. Aprenda o segredo de viver contente em qualquer situação. Pastor, como eu posso fazer isso? Qual é o segredo, então, de viver contente em qualquer situação? Como eu posso colocar isso em prática? Resposta de Paulo: eu aprendi, experimentei e vi que tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, diga comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a resposta de Paulo. Ele chegou à conclusão, ele viu, ele experimentou, ele testemunhou que Jesus, e só Jesus, é a fonte do seu contentamento. É em Jesus tudo posso naquele que me fortalece. É em Jesus que ele recebe força necessária para continuar caminhando nessa situação de pé, sem se deixar envolver por tristeza ou depressão. Tudo que Paulo precisa, ele encontra em Jesus Cristo. Ele falou: tudo posso naquele que me fortalece. Ele dá a força que eu preciso para caminhar em qualquer situação. Cristo em mim, a esperança da glória. Não sou eu mais que vivo, disse Paulo, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, há uma fonte de poder, há uma fonte de amor, há uma fonte de águas vivas dentro de mim, que jorram, que refrigeram a minha alma e me dão contentamento, apesar dos momentos difíceis que eu preciso ultrapassar. Para estar contente em qualquer situação, para passar por qualquer situação, você precisa receber a força que vem de Jesus. Efésios 6:10 diz: sede fortalecidos na força do seu poder. Só podemos ser fortalecidos em Jesus. A nossa força não é suficiente para nos fazer ultrapassar pelas situações do dia a dia, pelas situações adversas do dia a dia. Diga comigo: na minha força eu não consigo. Nas riquezas eu não consigo. Eu só consigo viver contente, ser forte em toda situação em Cristo Jesus. Ele supre todas as minhas necessidades. Aleluia. Paulo descobriu o segredo. Paulo descobriu que tudo pode naquele que fortalece. Paulo descobriu onde está a joia do contentamento. Está no Senhor, está no relacionamento dele com o Senhor. Ele descobriu qual é a base do contentamento cristão: o próprio Senhor em nós. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é apenas tentar mudar o que está lá fora.
E muitos olham esse versículo achando que podem fazer qualquer coisa. Achando que Paulo estava dizendo que pode fazer qualquer coisa. Olha, se ele pudesse fazer qualquer coisa, ele teria totalmente, estaria liberto em 2 dias daquela prisão, porque ele adorava visitar as igrejas. A primeira coisa que ele fazia, abra-te Sésamo, e ali abriria aquela prisão, ele ia embora e ia pregar o evangelho. Claro que Deus tem poder para fazer muitas coisas. Já tinha feito com ele, aberto a prisão, mas nem todo momento Deus quer fazer. Então eu em primeiro lugar, te incentivo a orar com fé, para que no tudo possa me fortalecer, orar com fé para que as circunstâncias mudem, para que a situação mude. Mas eu não posso te enganar. Há momentos em que a situação não muda, ou há uma espera até que ela mude. E aí o que fazer? Você vai ficar derrotado. A palavra de Deus diz: sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Sou vencedor também para passar nesses momentos difíceis da minha vida, em que a minha oração parece que não é ouvida. E aí então que Paulo precisou nos ensinar, precisou aprender e nos ensinar. Quando as circunstâncias não estão mudando, quem tem que mudar é você. Quem tem que mudar é o teu coração. E ao invés de se sentir menosprezado, pequeno, sozinho, acabado, se sentir vencedor em Cristo Jesus, se sentir em contentamento, porque em você habita o Espírito Santo de Deus, e Ele sabe de todas as coisas, e Ele provê todas as coisas. Paulo diz: receba força no seu interior, porque há momentos que é difícil mesmo. E não é para desistir, é para experimentar esse poder maravilhoso que está disponível em Cristo Jesus. E que a igreja do Senhor precisa aprender a viver com este poder. O poder que vem de dentro. O poder que sempre muda o que está dentro. O maior milagre que Deus faz é dentro de nós, para suportar momentos difíceis, para se submeter à vontade de Deus, quando parece que não há saída, e continuar em frente, caminhando, vivendo acima das circunstâncias. O meu contentamento não vem porque as circunstâncias são favoráveis. O meu contentamento vem porque Jesus habita em mim. Jesus, diga comigo: Jesus, Tu és o meu tudo. Tudo posso. Sou vencedor em Jesus Cristo. Sou vencedor no Senhor. Você pode dizer? Certa vez Moisés foi chamado pelo Senhor para ir lá libertar o povo. E ele perguntou: pô, que nome? Vamos perguntar em nome de quem eu estou sendo enviado. Qual é teu nome? Ele diz: eu sou. Eu sou o que sou. Moisés, tudo que você precisa, eu sou. Meu irmão, tudo que você precisa,
Jesus é. Jesus supre. Jesus pode te dar. Jesus quer te dar. Provisão, proteção, direção, cura da alma. Jesus pode dar. Jesus é o seu tudo. Você pode ter tudo desse mundo. Pode ser o mais rico de todos os homens. Ter todas as coisas. E no entanto, você ainda não será contente. Você ainda não será feliz. Porque haverá dentro de você uma insatisfação de alma. Por outro lado, você pode ter quase nada. Você pode ter pouco. Mas se você tiver Jesus dentro de você, você pode ser contente. Você pode ser feliz. Como Paulo era feliz. Mesmo na prisão. Mesmo sendo apedrejado. Mesmo sendo difamado pelos próprios amigos da igreja. Mesmo sofrendo a oposição das próprias pessoas que ele abençoou. Mesmo assim, Paulo era um prisioneiro feliz. O cristão precisa aprender a ser um prisioneiro feliz. Porque na verdade, essa prisão é uma prisão só do lado de fora. Do lado de dentro, você já foi liberto. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Por isso Hebreus 13 diz assim, para você guardar. Hebreus 13, não precisa abrir. 5 diz assim: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Aquilo que Deus te dá, viva contente com aquilo que Ele já te deu. Porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me poderá fazer o homem. Timóteo fala isso em outras palavras. Vou abrir aqui 1 Timóteo 6. Diz assim: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína da perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram. Diga para o seu irmão: viva contente com o que você tem. Por que é difícil isso, pastor? Sabe por quê, irmão? Porque a sociedade está toda montada. Você vê tantos anúncios na tua televisão o dia todo, para te tornar insatisfeito com aquilo que você tem. Você precisa comprar aquele celular novo, você precisa comprar aquele carro novo, aquele iPad novo, aquele iPod novo, aquele novo, tudo novo. Você precisa coisa nova. Se você não tiver essa coisa, e vocês ficam, e nós ficamos insatisfeitos com o que temos. E corremos atrás, entramos no ciclo da vida. E pior, aparentemente a gente entra nessa e sabe o que acontece? Muitos de nós ficam satisfeitos com a vida espiritual. Aí eu já tenho Jesus no meu coração. Afinal de contas, Deus diz: faz a tua parte que eu faço a minha. Então estou fazendo a minha, estou correndo atrás. Totalmente errado. E nesse esquema que está montado, você sempre insatisfeito, querendo mais, e daqui a pouco você vai ter tudo e vai notar que está insatisfeito. Na verdade,
O que nós devemos ser é satisfeito com o que temos, diz aqui, contente com o que temos, e mais ainda, insatisfeitos na nossa vida espiritual. Aí sim, você precisa querer mais, aprender mais de Jesus, aprender tudo que Ele tem para te dar, desfrutar tudo que Ele tem para te dar, que hoje você não está desfrutando e eu não estou desfrutando, porque Ele tem tudo para me dar, e eu ainda estou aqui capengando, e muitas vezes estou murmurando. Deus me chama para ser um crente feliz, um crente contente com o que tem, amém? Diga comigo, Jesus ainda tem muito para te dar, meu irmão. Presta mais atenção nele. Fica contente com o que você tem. E fica descontente no teu relacionamento com Jesus, que precisa melhorar. E eu vou terminar essa palestra voltando ao Velho Testamento, porque Paulo e Davi, para mim, são duas pessoas maravilhosas. Tanto Paulo como Davi descobriram essa grandeza, essa joia, aprenderam a viver de forma com contentamento, na dependência e na confiança do nosso Senhor. Quem aprende a viver na dependência de Deus e confiando no Senhor, recebeu a joia do contentamento e da maturidade cristã. Veja que Davi fala de outra forma. Davi era um pastor. Então ele vai falar sobre esse relacionamento, sobre essa confiança que ele tinha em Deus, sobre esse cuidado que Deus tem para a vida dele de outra forma. Paulo disse assim: olha, eu posso passar por qualquer situação. Sabe por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dentro de mim, Ele cuida de mim, Ele me dá o que eu preciso. Já Davi falou de outra forma. Sabe como ele falou? Você conhece. Venha comigo, Salmo 23. Quem vai comigo, diga, vamos ler aqui o primeiro versículo? Não, vamos ler tudo, os 6 versículos. Vamos juntos. O Senhor é o meu pastor e nada, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para as águas de descanso. Refrigera, guia-me pelas veredas, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu, Senhor, estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo e sempre. Aleluia! Que salmo maravilhoso, Davi. E Davi começa, ele era pastor, por isso ele falou: poxa, eu aprendi, vivendo o que eu vivi, as lutas que eu passei, as experiências que eu tive, eu aprendi que o Senhor é o meu pastor. Eu sou uma ovelha diante do Senhor. Assim como eu cuidava das minhas ovelhas, o meu Senhor cuida ainda mais de mim. Esse é um salmo que vem de um coração de uma ovelha que conhece o seu Senhor, que tem um relacionamento com o seu Senhor, que confia no seu Senhor, no seu pastor. E se o Senhor é meu pastor, o que me faltará? Nada. Pode até dizer de outra forma: se o Senhor é meu pastor, o que mais posso querer? Porque o pastor cuida de suas ovelhas. Toda
todas as necessidades são supridas pelo pastor. De manhã, ele abre lá a cerca do... É aprisco que chama? Lá do aprisco. Lá vai o pastor, coloca as suas ovelhinhas, vai levando todas elas para se alimentar. A provisão do dia é dada pelo pastor. E quando elas estão alimentadas, ele não só dá o alimento, como ele também dá o descanso. E diz ele assim, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Toda ovelha precisa repousar em pastos verdejantes. A minha alma precisa repousar em pastos verdejantes. E é o Senhor que faz a minha alma repousar. É Ele que derrama a paz dele sobre a minha alma. É Ele que cria o lugar. Ele cria as condições, os pastos verdejantes, para que eu possa descansar da caminhada que eu tive no meu pasto, para me alimentar. Mas Ele não só me dá o que comer, não só me deixa descansar, mas Ele também me leva às águas tranquilas, para que eu possa beber, para que eu possa saciar a minha sede. Jesus falou: quem beber dessa água, jamais terá sede. Jesus é aquele que sacia a sede na nossa alma. É Ele que dá essa água tranquila dentro de nós. A insatisfação da alma, que cria o descontentamento, é retirada pelo meu pastor, que me dá o alimento na sua palavra, e que me dá as águas vivas do seu Espírito dentro de mim, e me dá o descanso da minha alma, que é aflita por não conhecê-lo e não encontrá-lo, mas um dia eu conheço, encontro e descanso nele. Ele me leva para me alimentar e Ele me dirige. 5, 4, final do texto. Ele refrigera minha alma, como eu falei. Ele derrama a vida sobre mim. A minha alma que estava morta, a minha alma que estava caída pelo pecado, pela culpa, recebe perdão a encontrar com Ele, recebe alívio, vida, alegria, contentamento. E Ele continua me guiando pelas veredas da justiça, pelos caminhos que Ele sabe quais são. Veredas da justiça do pastor, do Senhor, a vontade de Deus, os caminhos de Deus. Ele quer me guiar pelos seus caminhos, pela sua vontade. E eu quero ser guiado, não por um peso, para fazer o que Ele quer, não, em gratidão por tudo que Ele tem feito, o meu alimento, o saciar da minha sede, o descanso que encontro nele. Ele é o meu tudo e eu quero agradá-lo, e eu me deixo ser guiado pela sua palavra e pelo seu Espírito. Mas quando Ele está me guiando, quando Ele está guiando suas ovelhas, há momentos de dificuldade na caminhada, momentos de espinho, e momentos de vale da sombra da morte. Uma vez eu li um autor dizendo: o vale da sombra da morte é esse corredor sombrio, onde você passa pelas experiências duras e terríveis da vida, os momentos sombrios que temos que atravessar,
momentos de perda, momentos de desilusão, momentos de frustração, momentos de solidão, momentos de desesperança, quando nós não sabemos como vamos ultrapassar essa situação. No vale da sombra da morte, a ovelha não teme, porque sabe que Ele está ao seu lado. Você não teme porque sabe que Deus está contigo. Nesse momento em que você está passando por esse corredor sombrio, dá uma parada. O medo está te sufocando. O desespero está entrando. O que será de mim? O que será da minha vida? Está começando a ganhar a tua mente. Nesse momento, Davi está me ensinando. Dá uma parada. E reconhece quem está do teu lado. O Senhor está do teu lado. O teu pastor está do teu lado te conduzindo. E Ele não deixa que uma ovelha se perca. É necessário ultrapassar esse corredor. Mas você não vai ultrapassar sozinho. Ele está junto contigo. Aleluias. E talvez num corredor tão difícil e nessas ribanceiras que as ovelhas passam, algumas delas caem em algum buraco. E aqui diz assim: o teu cajado me consola. O cajado do pastor de ovelhas, ele tem dois lados. Tem um lado que é comum, mas o outro lado ele tem um arco como um guarda-chuva. E quando a ovelha cai, ela não consegue, muitas vezes, a maioria das vezes, não consegue levantar sozinha. E aí o bom pastor vai, com o seu cajado, e issa, e alça, e levanta a ovelhinha de volta. E na nossa caminhada, muitas vezes a gente se perde, cai. E não sabemos como ovelha, como levantar. Mas o pastor, ao invés de ficar chateado com você, diz assim: quem mandou ir para aí? Fica aí. Não, ele não faz isso. Ele vai cuidadosamente com o seu cajado e nos levanta. E nos traz de volta ao rebanho. E talvez você hoje esteja sendo trazido de volta ao rebanho, não sei. Mas Ele está te trazendo hoje aqui ao cuidado dEle de volta. Ele quer te tratar. Ele quer voltar a te conduzir. Ele quer resgatar a sua ovelha. E eu vou pular o 5. Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. E unge-os a cabeça com óleo. Isso me fez lembrar a volta das ovelhas. Então elas já foram, já se alimentaram. Já passaram por caminhos tortuosos, difíceis, espinhos, buracos, medo, porque ribanceira. Mas elas agora voltaram, estão voltando seguras ao aprisco. E diz a palavra assim que Ele unge-me a cabeça com óleo. E o pastor, quando voltam as ovelhas, ele olha cada uma delas. E ele olha se elas estão feridas por um espinho que roçou nelas, ou caíram de alguma forma. E se estão feridas, ele pega o óleo. E ele passa o óleo. E ele trata da ferida de cada uma de suas ovelhas de forma pessoal, com um bálsamo, com um óleo novo do Espírito do Senhor. E muitos hoje aqui, nessa caminhada, muitas ovelhas estão hoje aqui nesse aprisco, voltando esse aprisco com feridas.
precisam ser tratadas. E hoje Deus vai derramar um óleo novo, um bálsamo de Gileade, aquele que cura a tua alma, que cura as tuas feridas. E para terminar, Ele dá também uma aguinha final, um pote d'água, para que eles vejam, o meu cálice transborda, e dá um pouquinho mais de água para que a ovelha possa descansar, ter uma noite de descanso, e bondade, e misericórdia. A conclusão de Davi: tendo Ele, o meu Senhor, como meu pastor, eu tenho certeza, ele diz certamente, certeza, que bondade e misericórdia me seguirão. Diga, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia. Hoje, quando eu estiver passando assim, você pode ver aqui atrás de mim me seguindo, sabe o quê? O quê? Não é o rádio não. É a bondade e a misericórdia de Deus. No teu banco aí, sabe quem está do teu lado aí? A bondade e a misericórdia de Deus. Aleluias. Esse bom pastor jamais se separa de ti. Certamente tem na sua vida a bondade e a misericórdia de Deus. Certamente você não está sozinho. Ainda que esteja passando pelo vale da sombra da morte, ainda que esteja totalmente machucado dessa caminhada, Ele está do teu lado e estará todos os dias da sua vida. E Ele vai mais, e você, meu irmão, habitará na casa do Senhor para sempre. Sabe por quê? Porque o teu pastor é o Senhor dos senhores, e Ele não vai abrir mão das suas ovelhas, e Ele vai conduzir as suas ovelhas, como sempre conduz, a lugar seguro, para habitar na casa do Senhor eternamente. Você vai ser levado aos céus e vai chegar lá e habitar eternamente na casa do Senhor. Aleluias. Por quê? Porque o seu Senhor é o seu pastor. Por isso, viva contente. Por isso, quando a situação apertar, saiba da onde vem a sua força. Vem do Jesus que habita em você. Tudo posso naquele que me fortalece. O pastorzinho está me levando e eu estou indo atrás dele. Para encerrar, só guardar. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? 37. Em todas essas coisas, porém, diga, tudo isso está acontecendo na minha vida. Pode dizer, essas coisas ruins estão acontecendo na minha vida. Pode dizer, tem um monte de coisa ruim acontecendo na minha vida. Pode dizer. Tem algumas ruins e algumas boas, mas a gente sempre só olha para as ruins. Então vamos dizer, as ruins estão acontecendo na minha vida. Porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou passar por essa para a glória do Senhor, não pelas minhas forças, mas a força dele em mim, o amor dele em mim, me restaurando. Daqui a alguns anos, isso será passado. Daqui a alguns anos, essa tribulação será motivo de testemunho da glória de Deus. Mas antes de vir a vitória externa,
antes de decretar a vitória do lado de fora, Deus quer ensinar você a ser um vencedor do lado de dentro. Antes que venha o decreto, é teu, ganhou, você passou por essa, a fulana foi curada, o Beltrano está resolvido, você agora tem provisão. Antes disso acontecer, Deus quer te ensinar a ser um vencedor por dentro. E talvez está se alongando a vitória, porque você ainda não aprendeu a lição que Deus quer te ensinar. Porque ser cristão é ser de Cristo, é receber tudo em Cristo, é viver em Cristo. Nós temos as nossas limitações. Nós somos humanos. Mas Deus nos ensina que é nele que teremos a vitória. Que é nele que temos forças para resistir o maligno, para vencer o pecado, para passar por essa situação que está chacoalhando a tua vida, que está mexendo com teus alicerces, que está mexendo com os meus alicerces. Eu não sei qual é a tua situação hoje, ovelha do Senhor. Eu não sei se você está caído numa ribanceira e se desviou um pouquinho e já não está conseguindo levantar sozinho, está pronto a desistir. O Senhor hoje quer te levantar com seu cajado. Talvez você esteja passando pelo vale da sombra da morte, uma doença que resiste. Não importa, porque Ele está contigo e hoje Ele vai se revelar a você dizendo: não temas, eu estou aqui. Confia no teu pastor, porque teu pastor é o Senhor, e Ele é poderoso, e Ele vai te resgatar, e Ele vai tratar de você, porque alguns hoje estão machucados, a alma sangrando, e Deus quer tratar, quer dirigir, quer proteger, quer cuidar, quer colocar óleo novo sobre a tua cabeça. Por isso, se você é uma dessas pessoas, se você é uma dessas ovelhas que precisa do tratamento do pastor, fica de pé, ou levanta as mãos. Se você não pode ficar de pé, levanta apenas as mãos, porque eu quero fazer uma oração para você, por você. É hora de receber o cuidado de Deus, o cuidado do bom pastor. Feche seus olhinhos, abra o seu coração, porque tu estás diante do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do El Shaddai Todo-Poderoso, que ao mesmo tempo é o teu Abba Pai, é o teu pastor, que quer te tratar de forma pessoal nesta manhã. Que o óleo fresco do Espírito seja derramado agora nesse lugar, Senhor, em cada coração, em cada alma, em cada vida.
Que tu venhas agora, Senhor, fluir com teus rios de água viva, aquietando as nossas almas, refrigerando as nossas almas, saciando a nossa sede, a nossa insatisfação. E que tu venhas nos fortalecer agora. Que tu venhas com teu poder e venha fortalecer a alma de cada uma dessas pessoas que precisa continuar caminhando, Senhor. E precisa continuar caminhando em contentamento, Pai. Aprendendo a viver em cada situação, em todas as situações. Dependendo e confiando em Ti. Dependendo e confiando no Teu amor. Dependendo e confiando no Teu poder. Decreta agora, Senhor, a vitória nos nossos corações. A vitória, Senhor, que quebra o gelo dos nossos corações. Que quebra a murmuração dos nossos corações. A queixa, os questionamentos. E nos derramamos como ovelhas diante do bom pastor. Nós reconhecemos a Tua presença, Senhor. Endireita as nossas veredas agora, Pai. Coloca-nos no Teu caminho de volta, Senhor. Perdoa-nos com a Tua graça. Trata-nos e dirige-nos com Teu amor. E quebra as barreiras, Senhor. Quebra as correntes, Senhor. Abre as algemas, Pai, que prendiam a nossa alma. E permita-nos, Senhor, aprender a Tua lição. Diga, eu quero aprender essa lição. Diga, eu quero viver em contentamento. E Jesus, somente Jesus, é a fonte do meu contentamento e da minha força. Em nome de Jesus. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, Tu és poderoso, poderoso Deus, só Tu és poderoso Deus. A minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, aleluia. Poderoso Deus, vem com Teu poder. Poderoso Deus, quebra as barreiras, minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti, 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 minha alma anseia por Ti.
Só tu tens poder, poderoso Deus. a minha alma anseia por ti. aleluia, Senhor. A nossa alma anseia por ti e hoje recebemos a tua presença, recebemos o toque do teu Espírito, recebemos a tua palavra. E a nossa alma sai hoje aqui, Pai, satisfeita, aleluia, alimentada, restaurada. Saímos hoje aqui em contentamento, Pai. Do lado de fora, as circunstâncias estão nos esperando, Pai. Mas do lado de dentro, tudo novo aconteceu. O Espírito do Senhor que habita em nós teve liberdade, tem liberdade, continuará tendo liberdade, para nos ensinar a viver em contentamento, Pai. Essa joia rara eu quero na minha vida, eu preciso na minha vida, Senhor. Ensina-nos, Senhor, dirige-nos, Senhor, trata-nos, Pai, alimenta-nos, leva-nos à água de descanso. Faz a tua obra, e certamente habitarei na tua casa, todos os dias, Senhor, eternamente, porque tu és fiel. Leva-nos agora em segurança aos nossos lares, Pai, debaixo da tua unção e proteção, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. 1, 2, 3.